Então, como nós falávamos no bloco anterior, agora nós vamos falar sobre, no bloco anterior, lembrando que eu terminei ali falando sobre o rigor do formalismo, que também lá no direito cambial é chamado de rigor cambiário. Rigor cambiário é a exigência que se impõe que um documento tenha requisitos essenciais para que ele seja considerado verdadeiramente um título de crédito, ou seja, que ele tenha a capacidade de ser líquido, certo e exigível. A partir dessa premissa, vamos falar sobre a forma da letra de câmbio lá no item 4. Quando a gente fala sobre a forma da letra de câmbio, vale lembrar, a letra não possui uma forma engessada. A letra pode ser confeccionada de várias maneiras. Lembrando apenas que é necessário que seja uma cártula e que esse papel tenha os requisitos essenciais, todos que foram elencados. Como a letra de câmbio é um documento que parte que ele se inicia, ele é criado, ele é emitido por um particular, não há como o Estado estabelecer uma formalidade, como o Estado faz com relação aos cheques. Os cheques são padronizados, mas a letra não. Geralmente existe uma forma de fazer a letra, que é essa forma que eu mandei para vocês no modelo, logo que iniciamos falando sobre letra de câmbio. Essa então é a primeira forma que você pode fazer. Mas as formas são incontáveis. Ah, professor, eu tenho uma casa de festas. Eu sou uma pessoa muito criativa. Então eu queria fazer a minha letra de câmbio num papel em forma de um palhaço. Eu posso? Pode. Desde que esse papel tenha todos os requisitos essenciais, ele pode ser recortado em forma de um palhaço, em forma de uma flor, em forma de um coração. Mas lembrando que é um título de crédito, né, gente? É um documento sério, é um documento que geralmente vai ser levado por um banco. Não me parece uma boa ideia, não me parece que se passe, né, uma imagem de seriedade quando você emite um documento para que esse documento seja pago por um banco. Você emite um documento em forma de coração, em forma de flor, em forma de palhaço, né? A lei não proíbe, mas o bom senso diz que não se deve fazer isso, né? É um título comercial que vai ser repassado adiante, né? Não é difícil você endossar um palhaço, né? Depois. Então, é melhor que não seja, mas a lei não estabelece como regra que esteja proibido de fazê-lo. É importante só lembrar que todas as informações da letra de câmbio devem estar contidas no anverso da letra, na face da letra. O verso é destinado para endosso e assinaturas de avalistas. Não se deve iniciar a letra no anverso e concluí-la no anverso. Se você fizer isso, você acabou de anular o documento como um título de crédito. Vamos falar também sobre a questão dos requisitos essenciais. O primeiro requisito essencial, cláusula cambiária. O que é cláusula cambiária? Cláusula cambiária é a exigência que a lei faz que no título, em algum lugar, tenha escrito o nome desse título. No caso da letra de câmbio, em algum lugar no anverso do título deve estar escrito letra de câmbio. Pague-se por esta letra de câmbio a quantia, pronto, né? Então a pessoa cumpriu a cláusula cambiária. Em algum lugar deve estar escrito letra de câmbio. Se não tiver, você anulou o título, né? Lembrando também que a expressão letra de câmbio, quando esse título é expedido para circulação externa,
para esse pagamento externo, não tem como você fazer a tradução livre, tá? A letra de câmbio, por exemplo, no inglês não é, né, a tradução que seria, né, de trade, né? Não sei qual a palavra, qual é letra em inglês, eu não me recordo agora, né? Word, palavra, né? Mas não é letra é letra de câmbio, não é essa expressão. A cláusula cambiária de letra de câmbio em inglês é bill exchange, né? Que não tem uma tradução totalmente integral, né? Porque exchange é troca, mas é troca de moeda, né? Não é troca de truque, né? Bom, vamos falar também sobre o mandado. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Professor, como é que eu vou separar quais são os títulos que são ordem, quais são os títulos que são promessa? Título que tem sacador, sacado e tomador é ordem. Título que tem sacador e tomador é promessa. Exemplos de títulos que são ordem de pagamento: letra de câmbio, duplicata, cheque. Todos esses são ordem de pagamento. Nota promissória é promessa, não é ordem. Nota promissória só tem 2 pessoas envolvidas, né? Então, cuidado com essa questão. Então, em algum lugar tem, né, que estar estabelecido, pague-se por essa letra de câmbio. Pega lá o modelo que eu mandei para vocês vão ver que está lá escrito, né? Aos tantos dias, pague-se o Banco Nacional dos Pobres, S.A., a senhora Dilma Guimarães, a quantia de 50 mil reais, né? Ou a senhora Dilma Guimarães, ou a sua ordem, a quantia de 50 mil reais, né? Então, essa regra também ela pode inverter, né? Pague-se o banco Nobreza S.A., né? A senhora Fátima, a quantia de 10 mil reais, ou a senhora Fátima, a sua ordem, a quantia de 10 mil reais, né? Na presente data ou na data do vencimento, né? Então não há uma regra muito precisa, mas é necessário que haja, né, essa ordem, né, para que seja feito. E mais do que isso, a ordem tem que ser dada para pagar uma quantia exata, uma quantia que não está condicionada a nada, né? Que princípio é esse? Princípio da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Princípio da literalidade, né? O título vale pelo que nele está escrito e não pode estar condicionado a nenhuma outra ordem de pagamento. Depois, item 5.c, o nome da pessoa que deve pagar o sacado. A pergunta que se faz: o sacado pode ser uma pessoa inexistente? Pode. Lembra de novo, o juiz se contenta com a aparência do título. Na aula que nós vamos ter virtual, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, de pessoas que de sacados que nunca existiram, né? Mas os requisitos estão lá bonitinho no título, né? Professor, se eu não achar o sacado, como é que eu faço, né, para poder formalizar a inexistência dele? Calma, que na próxima aula virtual nós vamos explicar, e aí eu vou ensinar vocês como fazer com relação a essa questão, né, do sacado quando não existir. Em compensação, não pode faltar o sacado. Eu posso até inventar um sacado, mas ele não pode deixar de existir. Sabe outra curiosidade com relação ao sacado? É que se uma pessoa, e me lembre depois de dar esse exemplo quando a gente estiver em aula virtual, é que se uma pessoa, por exemplo, se eu der o nome de alguém, e essa pessoa, manda o Isaac pagar
o Carlos. Tá, tudo bem, mas aí o Isaac não assinou, né? Aí o Bruno disse assim, ô moço, dá aqui que deixa que eu assino aqui no verso. E o Bruno vai lá e assina no verso. Bruno deu aceite no título, no verso, desculpa. Bruno foi lá e deu aceite no verso. Professor, mas não tinha o nome do Bruno em lugar nenhum, né? Pois é, mas ao aceitar a ordem que foi dada a um e o Bruno aceitar, acabou de validar a letra, né? Outra questão também com relação a isso é com relação ao nome da pessoa, a quem irá receber, ou seja, o tomador. O tomador precisa ser identificado, professor, e ele precisa ser uma pessoa certa no meio de muitas. A pergunta que eu nunca esqueci dessa pergunta, porque desde a primeira turma que nós fizemos essa pergunta em sala de aula, professor, a pessoa colocou o apelido dela e assinou, né? Pague-se, olha para você ver, o tomador, né? Não o sacador, o tomador, né? Pague-se o banco fulano de tal ao Chiquinho de Dona Preta a quantia. Olha a maldade, hein? Pague-se ao banco fulano de tal ao Chiquinho de Dona Preta a quantia de 15 mil reais. Professor, mas veja só, Chiquinho não é nome. Chiquinho de Dona Preta muito menos é um nome. Isso é um hipocorístico. E aí surgiu a dúvida se poderia ou não poderia, se seria ou não seria válido. Mas calma aí. Tem o CPF do Chiquinho, né? O Chiquinho de Dona Preta tem CPF, né? Então, a pergunta que se faz é, obviamente, que ele não se chama Chiquinho, Francisco José da Silva. E o CPF que está lá embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 10. É do Francisco. Então, depois de muito pesquisar, chegamos à conclusão que, embora seja um apelido, seria válido, o título teria validade e o Chiquinho poderia endossar o título a um terceiro, tá? Já pelo princípio da abstração, você sabe que a pessoa, quando chegou no banco, já não estava mais na mão do Chiquinho, né? Foi outra pessoa que foi no banco, e aí o banco bateu o pé e disse que não ia aceitar, porque, né, não tem assinatura, não tem ali o nome do Francisco, tem só o apelido dele. Ué, mas você pode pegar a assinatura, ele não endossou o título para você? Você pode perfeitamente pegar aquela assinatura, levar no cartório, o cartório vai reconhecer a assinatura como de Francisco José da Silva. E vai colocar lá no título, no verso do título, reconheço, pega aquela mãozinha, põe em cima da assinatura, reconheço a assinatura identificada como de Francisco José da Silva. Pronto, acabou. Mesmo que lá tenha escrito Chiquinho de Dona Preta, né? Porque é o hipocorístico dele, ou o apelido dele, né?